Bom, então bora lá. Eu vou abrir aqui, eu tô no Windows com WSL, cheio de erro aí. Quem tiver no Linux, Ubuntu, qualquer outro sistema operacional, às vezes não vai precisar de, enfim, fazer algumas coisas que eu tô fazendo aqui. Quem tiver no Mac, às vezes também não. Mas tipo assim, eu vou dar o passo a passo para que dê certo aí para vocês. Então, primeiramente, eu vou navegar no meu diretório de projetos aqui, ó, tá? E aí eu vou instalar algumas dependências, por exemplo, sudo apt install SQLite 3, que aí a gente vai trabalhar com o banco SQLite. Eu já tinha instalado ele aqui, ó. Mas enfim, se você não tinha, executa esse comando aí só para garantir, tá? E aí eu vou criar um diretório aqui, ó, mkdir wallplay, tá? Que é o Unity of Work Playground, né? É uma simplificação aí que eu vou brincar, cd wallplay, tá? Aqui eu já vou abrir o VS Code, né? Code, espaço ponto. Quem não tem VS Code, instala ou abre na sua IDE favorita. Aqui eu já posso fechar o terminal. Aí o que a gente vai fazer? Eu já vou começar assim, ó. Já vou dar um touch example.db. Eu já quero criar o meu banco de dados vazio aqui, tá? SQLite. Ah, tio, posso configurar com MySQL, com Postgres? Pode, tá? Para acelerar o vídeo aqui, para fins de entendimento, eu vou fazer na SQLite 3, que é a mesma coisa na SQLite, tá? Então, beleza. Já deixei o meu banco criado aqui sem nada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou configurar um ambiente virtual, que no Python isso é uma boa prática. Então, como que você faz isso? Primeira coisa, você vai fazer Python 3-version para ver se você está com pelo menos Python 3.10, 3.11, 3.12, tá? Daria certo no 3.8 também? Daria, tá? Mas pega o 3.10 para cima que já está mais atualizado, tá bom? E aí, se você não tiver isso aqui, ó, de resultado, você tem que instalar o Python no seu sistema operacional. Aí você vai lá no Google, como instalar o Python no, sei lá, no Ubuntu, no Mac, enfim, tá? Tem vídeo meu aqui no canal ensinando também como montar um ambiente de desenvolvimento Python, tá bom? Então, beleza. Eu tenho o Python aqui instalado, então eu vou fazer Python 3 traço M, que aí eu vou usar o módulo venv, que já é padrão aqui, e esse ambiente virtual ele vai estar dentro de um diretório chamado .venv, tá? Ele vai criar um diretório .venv aqui, diretório oculto em sistemas operacionais Linux, Mac e tal. E aí eu vou ativar esse ambiente virtual. Você vai ver que aqui no meu terminal é um pouco fuçado. Você está vendo que aqui, olha, só está um vistinho e não tem nada. Mas se eu fizer aqui, por exemplo, source, aí eu vou entrar lá dentro, ó, ponto barra ponto venv barra bin barra activate. Ó, você viu que agora ele mostrou o Wallplay, que é o nome do meu ambiente virtual. Agora, o que eu instalar de dependência aqui não afeta no sistema operacional. Por isso que é sempre uma boa prática, né, nos projetos Python você trabalhar com ambiente virtual ou Docker, melhor ainda, né? Mas enfim, vamos lá. Agora eu vou instalar as dependências. Pip install. O que eu vou instalar de dependência? O SQL Alchemy e o Alembic, tá? Esses dois caras. O SQL Alchemy é um ORM, o Alembic é um sistema de migration, um versionador, para a gente trabalhar com banco via código, vamos falar assim, tá? Para facilitar. Então, beleza, tá instalando minhas dependências aqui. Instalou, vou dar um clear, tá? Se você quiser ver se instalou mesmo, sei lá, Alembic traço version. Ele vai mostrar lá as coisas, tá? Vamos lá. Eu vou inicializar conforme a documentação do Alembic fala também. Então, vou usar aqui, ó, Alembic init Alembic. Ele vai criar um diretório chamado Alembic no nosso diretório de projetos, tá? Com as configurações para a gente configurar a estrutura do nosso banco de dados. Então, deu um enter aqui, você vai ver que ele criou um arquivo alembic.ini, que é um arquivo que ele vai se guiar aqui, tá? Ele sabe que o diretório é o Alembic, script location tá dentro de Alembic, tá? Aqui tem um env, que é um, depois a gente vai mexer nele, e aqui dentro de versions que vai ficar as versões que a gente vai criar do banco de dados, tá bom? Beleza. Então a primeira coisa que a gente já vai fazer aqui de cara é nesse alembic.ini, esse cara aqui que está aberto, a gente vai dar, eu vou dar um Ctrl F e pesquisar por .url. É esse cara aqui mesmo, ó, sklalchemy.url.
Aqui que eu configuro o banco de dados que eu quero. Tá vendo? Driver, sei lá, MySQL, Postgre, sabe? É aqui que você põe o driver. No nosso caso, SQLite. Aí eu vou fazer dois pontos, barra, barra. Só que eu vou pôr barra de novo, porque a terceira barra é para falar, ó, o example está aqui, ó, no mesmo nível do alembic.ini, tá? Example.db, tá? Então é só isso, ó. SQLite, dois pontos, barra, barra, barra. Tô pondo a terceira barra porque ele tá no mesmo nível aqui, tá? Example.db, beleza. Então, o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. Aí, eu vou criar um arquivo novo aqui chamado models.py, que é onde vai ter o meu model propriamente dito, né? Esse conceito do model aí, que ele vem do MVC, né, do Model View Controller, o model aqui nesse caso é uma... A gente vai fazer algo bem simples. Vai ser um Unit of Work, tipo, atuando só na tabela de usuário, né? Mas eu preciso que vocês entendam esse conceito, porque se você sabe atuar em uma tabela, você vai saber atuar em várias. É só colocar dentro do mesmo contexto que você quer atuar ali, tá bom? E esse modelo meu vai representar uma tabela usuários, tá? Então eu vou fazer assim, ó, touch models.py, né? Criei esse arquivo na raiz mesmo do projeto, tá? E aí a gente vai fazer uns import aqui, sei lá, from SQL Alchemy, import. Eu vou dar esse create engine, column, já já vocês vão entender essas coisas. Integer e string. Fazer bem simplão mesmo, tá? Também de SQL Alchemy, SQL alchemy.xt.declarative, eu quero importar o declarative base. Isso aqui é meio padrão dos projetos, tá? Você vai ver que não precisa decorar, não, tá? E também eu quero from SQL Alchemy ORM import o Session Maker. Esse Session Maker, ele é extremamente importante. É com ele que a gente vai fazer o Unit of Work. Lembra que eu falei, tipo, na aula passada? A gente vai agrupar as transações em uma sessão. Então, ele vai funcionar como se fosse um hit no banco, entendeu? Mas, na verdade, todas as transações estão dentro de uma sessão. Então, beleza. Então, a gente vai fazer assim, ó. Base é igual, declarative base. Já vamos instanciar aqui. Vamos criar essa classe de user, que vai estender de base, tá? Diferente de PHP, outras linguagens que dão extends, no Python a gente só abre parênteses e fala base. Já estou estendendo de base, tá? E aí, eu vou dar um dunder table, table name, vai ser users, vou chamar de users a tabela, tá? Lembrando que no Python não tem ponto e vírgula. E aí, o que vai ter nessa tabela? Vai ter um ID, só vou anotar aqui, ó, para não esquecer. Vai ter um name e vai ter também um e-mail, tá? Esse ID ele vai ser formado de quê? Tipo, column, ele é uma coluna, certo? Uma coluna nova. Vou abrir e fechar parênteses aqui. Então, ele vai ser um inteiro, integer. Primary key true, que é uma chave primária. E auto increment true também. Porque cada registro que eu adicionar, ele vai ser 1, 2, 3. É o auto increment, tá? Name vai ser uma coluna também. Aí aqui eu vou fazer só do tipo string, tá? Bem simplão mesmo. E-mail também. Column string. Beleza? Tranquilo até aqui? E aí, ainda aqui dentro desse arquivo, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer a configuração dessa classe no banco de dados. Essa classe representa a tabela users, certo? Eu vou fazer assim, engine, create engine, que a gente portou lá em cima, tá? Aí eu vou fazer aqui, ó, SQLite, example.db. Daria para puxar daquele arquivo que a gente fez lá, mas enfim, vou digitar novamente. Tá? Ou isso está num ponto .env, que é o mais recomendado, enfim. Base.metadata.create all engine. Tá? Isso aqui é meio padrão. E aí eu vou deixar a session pronta também com session maker. Vai ser um bind igual engine. Beleza, essa é a configuração. Depois, se futuramente vocês quiserem entrar em detalhe nessas configurações,
só a gente pode entrar, mas entenda o seguinte, deixa eu tirar o terminal. Aqui a gente está criando uma classe user que está olhando para a tabela users no nosso banco de dados. O resto é configuração, tá? O resto é padrão. Pensa assim, senão vocês vai ficar doido, tá? Para quem já manja, enfim, só ignora. Agora aqui, ó, dentro de Alembic, a gente tem um arquivo env.py que a gente vai precisar fazer uma configuraçãozinha básica. Primeira coisa que eu vou fazer assim, ó, from models, que é o cara que a gente criou lá, eu vou importar o base, tá? E aí aqui embaixo tem esse target metadata, tá? Eu vou fazer base.metadata, só. Aqui não mexe mais nada, tá? Isso aqui é para o Alembic ficar esperto, ficar ligeiro para reconhecer a estrutura do banco e tal, enfim. Só pensa assim, mano, isso é padrão. Aí eu preciso rodar um comando que ele vai criar um arquivo de versão dessa tabela users para mim, tá bom? E como eu já declarei os campos aqui, mano, é só rodar ele assim, ó. Alembic revision auto generate -m, aí abre aspas simples o nome da migração, create user stable, tá? Vou dar um enter aqui. Você vai ver aqui, ó, esse PyCache sempre cria, tá? Nos projetos Python, que é para aumentar a performance e tal. E aí dentro de versions, a gente tem aqui, ó, esse carinha, que ele gerou com o nome estranhão, underline, create user stable. Aqui, nesse caso aqui, como a gente deu o auto-generate e tal, aqui a gente não precisa se preocupar com nada. Ele vai olhar a estrutura que está no model e já publicar no banco. Eu não preciso configurar nada aqui, nem nada aqui, tá bom? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente rodar, então, Alembic upgrade head. Aí, o que ele fez aqui, ó? Ele criou a tabela nossa, de fato, no nosso arquivo SQLite, no nosso banco de dados, com a estrutura que a gente pediu para ele criar, sabe? Tipo, o ID vai ser inteiro, vai ser chave primária, autoincremento, nome é uma string, e-mail é uma string. Depois eu posso abrir o SQLite 3 para mostrar para vocês que ele criou certinho, tá? Então, nesse ponto aqui, a gente encerra a segunda etapa, né, desse tutorial de Unity of Work, que é tipo assim, meu, criamos já toda a estrutura. Agora, basicamente, é criar de fato o Unity of Work e usar ele, tá? Então, na próxima aula a gente já faz isso aí.